Vamos mais uma vez mergulhar naquilo que a Bíblia diz sobre oração. Nosso convite tem sido esse. E como nós temos pensado, eu tenho certeza que depois da última aula, a nossa profundidade de oração ainda cresceu mais. Chegar diante de Deus sem um discurso pronto é essencial. Chegar diante de Deus de forma inteira é o que faz com que a gente tenha o início dessa percepção da presença de Deus que nos aceita e por isso começa a nos transformar. Porque enquanto nós blindarmos a nossa mente, tentando pensar nos principais, nos melhores discursos, nas palavras mais elaboradas, a gente ainda está conversando de forma superficial. Eu tinha um professor no seminário que ele costumava pedir para que a gente orasse no início das aulas. E ele fazia isso de uma forma a nos ajudar a melhorar, né, essa prática e a lapidar, na verdade, essa relação com Deus. E uma das coisas que ele mais nos chamava a atenção é quando, no meio da oração, nós repetíamos várias vezes a expressão porque Deus, Pai, você, Pai, quer, Pai. E a provocação dele era que a gente não conversa dessa forma. Eu não estou aqui conversando contigo, falando que você deve você, porque você, e a gente o tempo inteiro tentando lembrar que Deus está presente. E quando nós vamos nos acostumando e vamos realmente nos aproximando, né, desse lugar de oração, que é o tema da nossa lição de hoje, essa consciência da presença de Deus, ela é inabalável, ela é insubstituível. Nós vimos algumas lições anteriores a concepção de Davi de que Deus é como uma rocha, é como um refúgio, né? Então, esse lugar em que eu me refugio, em que eu me escondo, é por isso que nós chamamos de lugar de oração. Eu sei que ali eu estou imerso no meio de um lugar que eu estou inseparável de Deus, que a minha concentração, de que o meu esforço, de que o meu pensamento está direcionado ao Senhor e é com Ele que eu falo, né? Esse pressuposto de que eu não jogo palavras ao vento, de que o meu coração ele é enxergado por Deus, ele é essencial. Aquela convicção também que já falamos, mencionamos aqui de Paulo, né, que o Espírito Santo intercede por nós, ele traduz ao Senhor, né, ele sonda lá do coração e ele leva ao Senhor, ao altar do Senhor, ali ampliando aquilo que é desejo do nosso coração, é essencial. Nós vamos fazer um movimento aqui no capítulo 6 de Mateus, nós olhamos para a oração do Pai Nosso e a gente vai fazer um movimento de análise aqui, de pensamento, na verdade, talvez de uma forma um pouco mais prática hoje, do verso 6, que é o verso que impulsiona a oração do Pai Nosso, é o verso que Jesus usa para começar ali esses ensinamentos sobre oração, que ele diz lá, Mateus capítulo 6, verso 6, mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Esse trecho, né, entre no seu quarto, ele é a principal provocação de hoje. O autor da nossa revista, ele propõe um quarto literal, né, um lugar físico literal. A gente vê na prática bíblica aqui, principalmente na vida de Jesus, o separar um lugar, né? Várias vezes ao longo desse ministério de Jesus, ele está com seus discípulos ou está com uma multidão e ele se desloca para um monte, se desloca para um lugar silencioso e vai ter com o Pai, né? Essa expressão bíblica, ele vai ter seu momento de oração. Uma coisa que é importante a gente mencionar aqui, existe depois ali, meados da década de 90, final da década de 80, o crescimento, a expansão do movimento neopentecostal aqui no Brasil e com ele a popularização de algumas práticas, por exemplo, com a prática de ir para o monte, né? Em termos gerais, nós batistas não acostumamos a ter essa prática. E aí talvez uma das perguntas sobre oração é necessário, é válido, é proibido, é balela? Qual é essa referência em relação ao monte? Se a gente for olhar somente para a história bíblica, que é o que nos vale aqui, se a gente for olhar para a prática de Jesus, para a prática da igreja, na verdade, o que é corriqueiro na vida de Jesus é a ideia de ter um lugar silencioso. Nós falamos isso lá na primeira lição.
essa necessidade que temos de, quanto seres humanos, termos o contato com o nosso Pai. Todas as outras coisas que são acrescentadas, não no texto bíblico daqui do capítulo 6, que é acrescentado ao buscarmos o reino, mas as outras coisas, né? A ideia do monte que pega fogo, das visões, de uma certa esterilidade ali, de uma certa, na verdade, a espiritualidade maior do monte. Isso, na verdade, a espiritualidade maior do monte, ela pode ser a mesma do shopping se ali houver um coração que queima por Jesus. A espiritualidade do seu quarto fechado na sua casa, ou do seu trabalho no seu horário de almoço, ou no horário que você separa para o seu coração realmente pegar fogo diante de Deus, e essa expressão pegar fogo, ela é extremamente metafórica. Como é metafórica a expressão de Atos capítulo 2, não caiu fogo, Deus não mandou fogo, até porque a visão do fogo, principalmente aqui no Novo Testamento, é do fogo consumidor, é do fogo que limpa, é do fogo que vem sobre aquilo que é jogado fora, aquele produto, aquele joio que é separado do trigo e é jogado fora. Então tem muito mais a ver com uma expectativa de condenação do que com uma expectativa de presença de Deus. Então o que nós queremos é essa experiência, essa presença de Deus que realmente é percebida. E isso acontece, ou é melhor percebido, em locais em que eu separo, ali locais silenciosos que são mais propícios, que eu não tenha tantas distrações. É disso que estamos tratando aqui. Quando falamos de um seu quarto, nós estamos falando desse lugar em que nós conseguimos fechar a porta. Essa é a expressão que conclui o ensinamento de Jesus aqui. Algum lugar que eu consiga fechar a porta para o encontro eu e Deus. Algum lugar de intimidade. Existem alguns rabinos que, ao comentarem esse texto, alguns escritores judaicos que, ao comentarem esse texto, eles dizem que Jesus, na verdade, está falando sobre o fechar o coração para Deus, ao guiar o meu coração apenas para Deus. Eu estou no meu dia a dia com várias ênfases, com vários estímulos, com várias percepções, com várias conversas interiores, lembrando de assuntos, do trabalho, da família, da escola do filho, da saúde, do hospital que visitou, da igreja, do ministério, e em determinado momento eu consigo fechar a porta para isso tudo, eu consigo canalizar todas essas coisas diante de Deus, e eu as exponho diante de Deus, eu as coloco diante de Deus. Então, a ideia é que eu consiga concatenar, eu consiga canalizar o meu pensamento e o meu coração para Deus. Seja no monte, seja no meu quarto, seja no meu escritório, no horário de almoço, seja no meu ônibus ao voltar depois de um dia de trabalho. Apesar de haver vários estímulos ao redor, eu consigo canalizar a minha atenção para Deus. Existe uma prática nossa que não é dos tempos de Jesus, por exemplo, que é a prática de fechar os olhos. Eu não sei se você já pensou nisso. Existe, na verdade, até hoje um movimento que tenta quebrar esse paradigma. E eu sempre falo o seguinte, olha, o que Jesus deixa muito explícito lá em João capítulo 4 é que não é onde, como, adorar, não é a manifestação da adoração, é a quem. E aí sim, como eu me coloco diante de Deus. Não é se eu estou de joelho, não é se eu estou de olhos fechados, não é se eu estou de olhos abertos, não é se eu estou com as mãos erguidas, Não existe uma posição de espiritualidade. Não existe uma posição corporal de espiritualidade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas o que é importante para a gente é adorar ao Pai em espírito e em verdade. É estar na presença do Pai em espírito e em verdade. É conseguir fazer com que esse momento meu de espiritualidade seja concreto, seja real. Então, o treinamento que a gente está fazendo aqui, o pensamento que nós estamos tentando posicionar aqui, criar aqui, é o quanto real é o meu momento de oração. Essa talvez seja a pergunta que nós estejamos respondendo nessa lição. O quanto real é o momento em que eu consigo, parar a minha vida, seja em qual lugar for,
mas fechar a porta do meu coração e abrir o meu coração para Deus. Não dependendo, né, da postura, não dependendo somente da minha posição corporal, mas independente daquilo que o lugar me sugerir. E aí um detalhe, se a gente olha lá para a história da igreja primitiva, não existe tanto espaço para isso. Se a gente olha para a igreja da China hoje, por exemplo, não existe lugar maravilhoso para estar em oração. São tempos de perseguição, são tempos de apedrejamento, são tempos de prisão, são tempos de expectativa de morte. Não há tempo de contemplação, de calmaria. É tempo de Neemias, de reconstruir o muro com a espada na mão, reconstruir o muro olhando como um sentinela se o inimigo não está vindo para tentar frustrar as nossas construções. Então, se a gente tem como paradigma bíblico essa igreja primitiva, se a gente tem no nosso tempo ainda irmãos que sofrem perseguição, mas que estão na presença de Deus, a gente pode concluir com muita facilidade que esse ensinamento bíblico não nos cativa a uma prática religiosa de penalização, né? Da gente começar a sistematizar a nossa espiritualidade e por isso começar a dizer que a gente não tem tempo para estar em oração. Essa realidade do fecha o teu quarto como a preocupação de um lugar real em que eu consigo fechar as portas do meu coração e olhar para Deus com essa humildade de que eu preciso sim estar nesse lugar, né? Com essa convicção de que esse Deus bondoso olha para o meu coração e contempla o meu coração e ouve a minha oração. E é uma das coisas que geralmente eu falo, em termos práticos, quanto tempo de oração eu preciso? Olha, existem orações, não sei se você conhece o livro Oração de Jabes, que é uma das orações mais curtas da Bíblia, que é um dos livros mais profundos sobre oração que eu conheço, né? Sobre uma oração muito curta. Mas a gente também não pode se viciar nesse bate-papo superficial com Deus. Você sabe muito bem que uma das melhores coisas que a gente faz na vida é bater um papo profundo com um bom amigo, é bater um papo profundo com o seu cônjuge, com o seu filho, demorar sobre um assunto. É isso que a gente faz quando está se preparando para ter uma profissão. A gente passa 4 anos falando sobre essa profissão. 4 anos se aprofundando ali em temáticas que envolvem a engenharia, a medicina, o direito e outras ciências. A gente se demora, né, para que esse conhecimento seja absorvido, né? Então a oração também é isso. Até o meu coração ir silenciando, né? Existem momentos ali da oração até que eu consiga entrar e fechar essa porta. Parece que existem movimentos do meu coração que fazem resistência para essa porta não fechar, e é por isso que eu preciso ir falando, e daqui a pouco a gente percebe na nossa mente que a gente se perde um pouquinho na fala, e daqui a pouco eu falo, Deus, desculpa, deixa eu retomar minha fala contigo aqui. É essa prática de oração que leva a gente a ter essa consciência. Existe uma expressão em latim que é Lectio Divina, que você pode pesquisar no Google, que é um treinamento para esse fechar da porta. Que é a ideia de eu pegar um texto bíblico, ler esse texto bíblico com muita calma, pensando em cada palavra, tirar um tempo para meditação nesse texto, né? Pensar nas palavras e pensar nessa aplicabilidade desse texto na minha vida, pensar no que esse texto quer dizer realmente, e deixar o meu coração sendo elevado a Deus, e depois parar diante de Deus, refletir diante de Deus e orar diante de Deus no contexto do texto. Essa expressão talvez possa te ajudar a fazer esse movimento. Com certeza aí você dando um Google, você vai conseguir entender um pouco mais essa expressão e um pouco mais dessa prática. Mas o convite é esse, assim, de demorar na presença de Deus. Sabe? A gente olhou para a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso, ela contempla a vinda do reino dos céus diante das nossas dívidas, diante dos nossos pecados. Então, contempla eu pensar, o que é o reino dos céus aplicado hoje? Como é que eu trago o céu para a terra hoje? Essa é uma pergunta que o meu momento de oração precisa responder. Quais são as dívidas que eu preciso colocar diante de Deus
e que precisam ser confessadas diante de Deus. E ainda mais, quais são os nossos devedores que nós estamos colocando de Deus como perdoados hoje? E por último, quais são as tentações que me cercam, as áreas da minha vida que eu estou pensando e eu preciso pensar por que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo de tempo com a minha esposa, o que eu estou fazendo de tempo com o meu marido, o que eu estou doando de tempo com o meu filho, será que existe algum pecado nisso? Será que eu estou doando tempo demais para o trabalho porque eu sou ganancioso? Ou será que eu estou sendo muito preguiçoso trabalhando menos? Gente, existe tanta coisa para falar com Deus que eu não posso só, Deus, muito obrigado por essa comida, amém. Isso faz parte do dia a dia, mas olha, precisa haver um momento em que você dedica esse tempo de pensamento. Então, entrar no quarto, né, é o simbolismo de eu sair de um lugar e conscientemente sair de um lugar atordoado de vários estímulos, de prestar atenção em várias coisas, de entrar num espaço-tempo real, em que eu fecho a porta desse meu coração, seja em qual lugar no universo que eu esteja, meu coração entra nesse estágio, vamos dizer assim, em que eu me coloco com humildade diante de Deus para falar com Ele, em que eu confio nessa bondade de Deus me receber e que eu persevero em oração, em que eu persevero confiantemente em ser ouvido por Deus e em deixar que Ele ministre ao meu coração. Eu gosto muito de ser conduzido pela Bíblia, sabe? Eu gosto muito de pegar, por exemplo, se eu fosse pegar aqui o texto de Mateus 6, capítulo 1, e orar o texto de Mateus 6, capítulo 1, eu leria: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por Ele, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Eu poderia começar orando: Senhor, me ajuda a fazer com que o meu ministério não seja uma honra para mim mesmo. Olha, se eu estou fazendo isso, eu peço que o Senhor convença ao meu coração, eu peço que o Senhor me mostre a forma mais humilde e sincera de ser um bom pastor. Eu peço que o Senhor realmente me conduza e que aquilo que eu fizer seja a sua vontade para conduzir as suas ovelhas. Eu lembro que o rebanho é teu e aí eu vou disso pensando na minha vida ministerial, pensando naquilo que eu tenho colocado como prática diante de Deus. Esse é o convite, para que você esteja no seu quarto, e que você feche a porta para Deus e que você fale com o seu Pai, certo de que Ele te recompensará. Que a sua semana de oração seja recheada desse espaço de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.